Todo propósito, estamos aqui para estudar mais um capítulo da Bíblia, hoje no segundo livro dos Reis, capítulo 4, um capítulo recheado de feitos que o Senhor realizou através do profeta Eliseu. Sem demora, nós vamos estudar esse capítulo. Só quero desejar as boas-vindas para você que chegou agora. Um capítulo por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Esses são os nossos objetivos. São várias histórias, vamos começar aqui em ordem. A primeira história nos fala sobre o Senhor multiplicando o azeite da viúva. Era uma mulher cujo marido havia morrido. O credor veio para levar os seus filhos como escravos. E é interessante que ela procura o homem de Deus e diz: olha, você conhece o meu marido, você sabe que o meu marido temia ao Senhor Deus, mas o credor veio levar os meus filhos como escravos. E Eliseu diz assim: o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Há uma pergunta aí do profeta. O profeta pergunta para aquela mulher: o que você tem na sua casa? Aquela mulher estava tão focada no que faltava, ela não tinha condições de saldar a sua dívida. Ela estava tão focada no que faltava, que ela esqueceu, meu amado irmão, de olhar o que ela tinha. E porque ela pensou que o que ela tinha não era suficiente para poder solucionar aquele problema. Nós, muitas vezes, pensamos que o Senhor não age naquilo que é óbvio. Nós não pensamos que o Senhor pode agir naquilo que é natural, naquilo que nós já possuímos. Isso é um erro do nosso coração, isso tranca o nosso coração. E muitas vezes a nossa concentração no problema faz com que a gente esqueça o que a gente tem. Aquela mulher declara assim: essa serva não tem nada em casa. Até que ela começa a pensar e diz: a não ser um pouco de azeite no jarro. Aí ela lembra que tem um pouco de azeite no jarro. Então o profeta diz: então tem alguma coisa. Aí olha o que o profeta pede. Ele diz assim para ela: vai e peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entra em casa e fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. Então, olha que interessante, queridos. Aquela mulher estava com falta de tudo. Ela só tinha um pouquinho de azeite no jarro. E o profeta pede ela para buscar mais vasilhas. Eu não sei se você já passou uma experiência de escassez em alguma área da sua vida, de ter poucas coisas, de ter, por exemplo, poucos móveis. Quando você tem poucos móveis, quanto maior a casa, mais vazia fica. Menos coisas parece que você tem. Quanto mais cômodos, menos coisas. Quando você percebe que os mantimentos estão acabando, quanto mais potes, maior é o vazio. Então o profeta aqui, de certa forma, ele pede para aquela mulher aumentar os espaços vazios, porque ele pede para que aquela mulher peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Lembra do capítulo anterior, onde o profeta ordenou que furassem covas, mesmo sem sinais de chuva? E aqui ele pede para pedir vasilhas, mesmo não tendo com que enchê-las. Isso é fé. E aquela mulher pede as vasilhas, e ele pede que aquela porta seja fechada atrás dela e dos filhos, e eles passam as vasilhas. E imagine essa casa. Uma casa onde havia uma tensão, os filhos poderiam a qualquer momento ser levados como escravos, a mulher estava desesperada, estava esperando o oficial vir buscá-los, não havia nada para pagar, havia apenas um restinho de azeite, que não dava para nada, não dava para ser comercializado. O azeite era algo que tinha o seu valor naquela época, mas aquele pouquinho ali não servia para nada. E um grande espaço vazio, um grande espaço cheio de vasilhas vazias. O vazio estava imenso. E é nesse espaço que o profeta diz: agora derrame o azeite em todas aquelas vazias e põe a parte as que forem ficando cheias. E aquela mulher começou então com seus filhos a derramar, e quanto mais derramava o azeite que tinha, mais o azeite transbordava. E a mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e as vasilhas, e elas iam enchendo, e quando todas estavam cheias, ela disse aos seus filhos: traga mais vasilhas, mas ele respondeu: não tem vasilha nenhuma. E na hora que não tinha mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Ela foi então e contou ao homem de Deus o que havia acontecido, e o homem de Deus disse para ela: olha, vai, vende o azeite, pague a sua dívida, você e seus filhos vivam do que sobrar. Olha como Deus transformou a vida daquela viúva, meu querido irmão. Ela não tinha nada. Ela só tinha um pouco de azeite. Ela tinha, mas o pensamento naquilo que lhe faltava fazia com que ela não percebesse que ela já possuía o que precisava para Deus agir. Existe uma regra que eu ouvi certa vez em uma mensagem, neste texto, a regra do 80-20. Essa regra é uma teoria que alguém criou, que diz que nós já temos 80% daquilo que precisamos para ser feliz. Se nós formos sinceros, a verdade é que nós estamos correndo atrás de 20% de coisas que nós não precisamos. A maioria dos que estão me ouvindo aqui já tem tudo o que necessita. Tem família, tem salvação, tem paz, tem moradia, tem roupa, tem mais de 2 pares de calçado, tem mais de 2 peças de roupa,
Enfim, você tem mais do que você necessita para ser feliz, mas você se foca muitas vezes nos 20% que lhe falta e não consegue perceber os 80% que você tem. Aquela mulher já tinha ali o recurso em sua casa, faltava ela confiar no Senhor. E essa história vem nos dar uma lição muito interessante. A lição de que muitas vezes o Senhor, antes de nos abençoar, ele aumenta o nosso vazio. Para quê? Para que a bênção seja maior ainda. Você já pode ter passado uma carência em alguma área da sua vida e antes do Senhor supri-la, ele aumentou, trazendo mais vasilhas vazias, mais vazio, você se sentiu mais vazio, porque ele queria fazer algo ainda maior. E quanto maior o vazio, a gente tem que entender, maior é o milagre que o Senhor quer realizar. E a gente precisa acreditar que Deus é suficiente para fazer transbordar qualquer vazio, qualquer carência que nós tenhamos em qualquer área. O Senhor é suficiente para resolver qualquer problema. Continuando, irmãos, nós temos a história de Eliseu e Sunamita. Sunamita era uma mulher rica, não tinha filhos, seu esposo era idoso, ela sempre constrangia Eliseu a ficar em sua casa. Ela construiu então um quartinho no terraço onde tinha uma cama, uma espécie de escrivaninha ali para Eliseu e uma lamparina. E Eliseu ficava naquele quarto. E Eliseu ficou muito grato. E ele queria fazer alguma coisa para aquela mulher. Então, Geazi, seu servo, sugere que ele ore a Deus para que conceda um filho. E Deus concede o filho. E aquela mulher tem um filho. Isso traz grande alegria, mas aquele filho um dia, indo encontrar o seu pai no campo, acaba morrendo. E aquela mulher vai atrás de Eliseu e manda chamá-lo. E Eliseu manda Geazi levar o bordão e colocar sobre o menino não ressuscita. Então Eliseu vai pessoalmente e faz tem uma estratégia ali muito parecida com a de Elias, versículo 32, vai dizer que quando ele chegou, o menino estava morto sobre a cama, ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor, subiu na cama, deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir na cama e fez novamente, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi, mandou chamar a mulher, Sunamita, e entregou o filho, devolvendo aquele filho que estava morto ali a ela. Por que Eliseu faz esse ritual? Eu acredito, irmãos, que tanto Eliseu como Geazi estavam cheios do Espírito de Deus. Eliseu pediu porção dobrada do Espírito do Senhor, ou do Espírito de Elias. E assim como o Senhor estava neles, trazendo vida, eles estavam comunicando vida aqui a este menino. O profeta, até nos dias de hoje, ele tem esse poder não de si mesmo, mas de Deus. Nós podemos transmitir vida. A vida não vem de nós mesmos, mas a vida vem da palavra que nós trazemos e do poder do Espírito Santo que atua em cada um que usa a palavra do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que anuncia a palavra do Senhor, porque ela de fato é poder e vida. Por isso essa restituição, esse ressuscitar desse menino, também aponta para aquilo que o Senhor faria, ressuscitando o seu filho dos mortos. O nosso Deus é um Deus que tem poder também sobre a morte. Aqui há uma outra cena onde Eliseu, havia fome na terra de Gilgal, os discípulos estavam ali também enfrentando essa fome, porque era para todos. Eliseu fala para os seus servos ali fazer uma sopa de alguma erva, e um deles escolhe uma erva, uma trepadeira silvestre, assim, a Bíblia descreve essa árvore, esse ramo, e pegou ali os frutos e fez uma espécie de sopa com esses frutos. E quando estavam comendo, alguém gritou: morte na panela, morte na panela. E Eliseu então pediu ali uma farinha, e o homem de Deus pediu para trazer a farinha, ele colocou na panela e disse para as pessoas: olha, podem comer, e já não tinha mais mal naquela panela. Eliseu tirou a morte da panela. Muitas aplicações são feitas. A que nós mais vemos sendo feita nesse sentido é que o profeta do Senhor ele tem o dever de examinar aquilo que é servido. A palavra de Deus ela é comparada com o alimento. Então nós precisamos servir o genuíno alimento. Nós não podemos oferecer aquilo que é danoso às pessoas, aquilo que produz morte. O falso evangelho produz destruição. O verdadeiro evangelho comunica vida. O evangelho distorcido é pregado pelo diabo. O genuíno evangelho ele é anunciado pelos homens cheios do Espírito Santo de Deus, e o Senhor atua pelo seu Espírito, convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo, transmitindo vida. Então, qualquer momento em que nós detectarmos que há morte na panela, nós não podemos deixar que esse alimento continue sendo servido. Nós precisamos tirar a morte da panela, consertando, acrescentando, colocando o evangelho no lugar dessa morte, colocando o evangelho, colocando aí o conteúdo verdadeiro, aquilo que realmente pode trazer a salvação, a subsistência, o sustento
de verdade e não aquele que provoca a morte. Existem muitas pessoas pregando o falso evangelho em nome de Deus, portanto há morte nas mesas. Tome cuidado para que você não esteja se alimentando aí daquilo que pode ser veneno para sua alma. Vou dar um exemplo do que é servido hoje, que é um veneno. Você tem ouvido falar do evangelho dos pregadores coaches. Cuidado, meu querido irmão. Tem sido pregado um evangelho sem cruz. É o evangelho do sucesso, é o evangelho da programação neurolinguística, é o evangelho que só fala sobre você se posicionar, você se destacar, enfim, não tem a ver com a vontade de Deus. Tome cuidado, examine todas as coisas, retém o que é bom, mas jamais aceite um evangelho sem cruz. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, ele deixou claro. Tem que negar a si mesmo, tem que entender que não é você fica na cruz, no novo viver, você vai viver em nome de Cristo, tome a sua cruz, siga os passos de Jesus. Essa é a farinha que tem que estar na panela, é o básico para tirar o veneno aí da panela. Ok? Se não tiver isso, meu irmão, cuidado, tem morte na panela. Não pode pregar um evangelho, por exemplo, sem cruz. É um exemplo aí que eu dou para vocês de morte que está sendo oferecida como jantar. E no final aqui vem uma cena que vai lembrar muito também Jesus, né? Um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães da primícia, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Interessante que vem um homem de uma região pagã e traz a oferta ao homem de Deus. Olha que interessante, Eliseu sendo honrado por um homem de uma região onde a maioria adorava Baal. E ele traz esses pães e Eliseu compartilha. Ele diz, 10 pessoas para que comam. Porém, o servo disse, olha, como eu vou pôr isso diante de 100 homens? E Eliseu disse, 10 pessoas que comem, porque assim diz o Senhor, vão comer e ainda vão sobrar. Queridos, esse princípio é maravilhoso, Só quem decide experimentar, na prática, vai ter a oportunidade de viver isso. Eu tenho a alegria de dizer que eu experimento isso desde a infância. Os meus avós, os meus pais, na minha casa tem sido assim. A gente sempre teve a casa aberta, sempre teve a visão aberta. Nós aprendemos que isso é viver o evangelho para atender a necessidade das pessoas, sempre. Seja a necessidade material, seja a necessidade de atenção, seja compartilhar o pão, que é uma delícia, irmãos. É uma delícia você estar esperando 10 pessoas para almoçar e de repente chega 20, 30 e você percebe um milagre. Sabe o quê? O Senhor multiplica. Dá para pôr água no feijão, o arroz rende, todo mundo come um pouquinho e sai satisfeito. É um milagre do Senhor, a gente não sabe explicar. Eu que sou muito esquecido, eu já esqueci de avisar a Cris de última hora que a gente almoçou lá em casa e de repente chegou mais de 10 pessoas. E foi bênção, nós comemos e deu tudo certo no final. É o milagre da multiplicação que só vive, irmãos, quem se dispõe a compartilhar. Agora deixa eu falar uma verdade para você espiritual. Se você é um mesquinho, se você é um ganancioso, você pode ter, meu querido irmão, o contrário, 100 pães para 20 pessoas que você vai achar que vai faltar. Porque você só pensa em você mesmo. Você só pensa no seu ventre, você só pensa no seu umbigo. Você só pensa no quanto vai sobrar para você, no quanto você vai economizar, no quanto você vai poder comer depois. Você não pensa nos outros, você só pede para você só busca os seus interesses, você não olha o interesse do seu irmão, você não olha para o seu irmão, você não cuida do seu irmão, você é um jactancioso, mesquinho, você não conhece de verdade o Senhor na prática. Você não entendeu o que é o Evangelho. Porque quem entendeu o Evangelho, meu querido irmão, tem a alegria na vida prática de compartilhar tudo que tem, tudo que tem. Porque entendeu que tudo que tem é de Jesus. Eliseu ganhou o pão e falou, o pão é nosso. O pão nosso cada dia foi dado hoje, dá para os homens, vamos comer todo mundo. É uma alegria, irmão. Muito melhor é dar do que receber. Aplicando isso aqui rapidinho, acredite, meu irmão, que você já tem o que você precisa para ser feliz. Para de pensar no que você não tem. Para de ficar aí, eu não tenho. O que você tem? O que você tem? Olha para as vasilhas. Começa a agradecer a Deus pelo que você tem. Ore pelo que você tem. Comece a virar o que você tem dentro desse vazio. Se alegre no que você tem. E você vai ver esse vazio sendo preenchido pelo Senhor em nome de Jesus. Que esse azeite que você já tem, e que é o que eu acredito que você precisa para ser feliz, encha, o cheiro disso enche a sua vida. Não sobra espaço mais para nenhuma dúvida. Você veja o milagre do Senhor. Acredite que Deus é o Deus que tem o poder de dar. A Ele pertence o dar e o tomar. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos toma. Ele que deu esse filho à viúva, é Ele que também recolheu, e é Ele que escolheu ressuscitar. É o processo que Ele faz conosco, irmãos. O Senhor nos dá, o Senhor nos toma. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda que o Senhor nos dê, e ainda que o Senhor nos tome, nós temos a certeza que o nosso Redentor vive. E um dia, ainda que nós venhamos experimentar a morte, nós vamos ressuscitar com Ele. O nosso Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas e que nos concede a vida eterna. Creia nisso.
profeta Eliseu está aqui testemunhando também de que o nosso Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Tome cuidado com o que você alimenta. Não aceite morte na panela. Alimente-se do genuíno evangelho. Deseje o genuíno evangelho, meu querido irmão. Não aceite evangelhos com facilidades, evangelho com holofotes, evangelho sem cruz, evangelhos motivacionais, evangelhos de aparência. Meu querido irmão, aceite o evangelho da maneira que Jesus disse, que consiste no negar a si mesmo, tomar a cruz e imitá-lo. Não existe outro caminho. E ainda, meu querido irmão, viva o evangelho. Não somente se alimente do evangelho, mas coloque em prática. Jesus disse que aquele que se alimenta dele, por ele também viverá. E a maneira que a gente demonstra que nós estamos vivendo por Jesus é demonstrando amor. E a maior prova de amor que nós temos é compartilhar. Compartilhar, é partilhar o que nós temos com outras pessoas. É nos compadecer, é estar atento à necessidade dos outros, quaisquer que sejam as necessidades. Acredite que o pão de verdade é nosso, não é seu. O pão é nosso. O que Deus te abençoar hoje é nosso. É para você compartilhar com a maioria das pessoas. Não tem sentido, meu querido irmão, você receber tantas bênçãos e guardar essa felicidade só para você. Você só vai ser verdadeiramente rico e próspero se tudo que o Senhor te conceder fizer as pessoas que estão ao seu redor, a começar da sua casa, pessoas também ricas e prósperas e felizes. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão, que essas verdades estejam presentes na sua vida e sejam aplicadas também na sua existência. Um grande abraço e amanhã nós estamos aqui para mais um capítulo.